Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista especializado em saúde de confiança. Hoje nós vamos falar sobre saúde cerebral. Como anda a saúde do seu cérebro? Quando o seu estômago dói, você já vai ali atrás de um remedinho, você já fica incomodado, né? Ele dá um sinal de alerta. Um problema numa articulação também, você já se incomoda e você já vai ali procurar um apoio, né? Agora, você já percebeu que no cérebro, às vezes você começa a esquecer a chave uma vez, duas, 10, 20 vezes, você pensa que é normal. Você sai para passear no shopping, encontra aquele seu amigo, ô, meu querido, quanto tempo! Não é assim? Amigo, amiga, né? Aí você leu a página de um livro, virou a segunda página, já esqueceu a página anterior, né? Você está com esses lapsos de memória, né? Algumas dores de cabeça esporádicas que antes você tinha, que antes você não tinha, agora está tendo, algumas confusões mentais. Peraí, o que eu estava fazendo mesmo? Eu estou fazendo esse alerta porque muita gente tem essa sintomatologia e deixa quieto, pensa que é normal, pensa que é natural. O cérebro é o que coordena toda a nossa vida. Então, quando ele não está funcionando direito, como é uma dor no estômago, você vai procurar ajuda. Quando é uma dor na articulação, você vai procurar ajuda. Quando é um probleminha de pele, você vai procurar ajuda. O cérebro, ele faz o quê? Esses sinais de alertas. Então, essa é a pauta da nossa live de hoje, mais uma vez com a doutora Andrea Mombach, que vai nos trazer novidades, né? Porque a tecnologia também possibilita isso, né? Hoje, os aparelhos, o ferramental, os instrumentos à disposição dos profissionais da área da saúde está cada vez mais fácil. E se você procurar a doutora Andrea Mombach, tanto presencialmente como virtualmente, você já vai sair de uma consulta, primeiro que nem aquela consulta de 10 minutos, né? Se você for conversar com a doutora Andrea rápido, esquece, porque ali, no mínimo, é uma hora e meia, no mínimo, né? Caso necessite, ela vai mais longe. Então, doutora Andrea Mombach, muito obrigado por estarmos conectados mais uma vez. A nossa pauta de hoje é saúde cerebral, e eu fiz essa abertura porque eu acho que deve ser mais ou menos esse, me corrija se eu estiver errado, as queixas, né, que os pacientes relatam, que é o que incomoda o nosso dia a dia, né? E aí, doutor André Mombach, é fácil, com a tecnologia de hoje, a gente ter um apoio para poder orientar o paciente? Obrigada pelo convite mais uma vez, Fernando. É um privilégio a gente estar aqui na sua audiência. E realmente é um assunto que tem sido muito pesquisado no mundo todo e tem crescido muito aqui no Brasil. A gente vê aí as pessoas, todos nós, né, saindo de um isolamento social que afetou a nossa saúde emocional, né, o nosso comportamento. E a neurociência está cada vez mais dedicada, né, buscando formas de buscar tratamentos que, ao invés de usar a farmacologia, a alopatia, poder trazer técnicas, inovações, trazer tecnologia para fazer mais interações físicas, fazer... ouvir a história do paciente, realmente se interessar, fazer estímulos de várias naturezas, né? Pode ser estímulo elétrico, pode ser estímulo magnético, né? E aí a neuromodulação, como tecnologia, é exatamente isso. Ela vai estar gerando esses estímulos externos, permitindo, então, que o nosso cérebro faça um rebalanço, se organize, né, depois de ter tantas interferências ambientais e sociais,
E aí esse campo elétrico do nosso organismo, ele vai se reorganizar de forma natural, de forma individual, sem a intervenção medicamentosa. E hoje, a pessoa que precisa, acho que fazer um check-up, né? Mas vamos dizer assim, um check-up mais focado no cérebro. O que hoje tem de forma prática? Quem te procura? Esse exame ele é indolor? Ele é invasivo? Ele não é invasivo? Quanto tempo ele leva? E o que ele mostra para o profissional da saúde e já mostra para o paciente? Demora muito para você ter o resultado? Então, você sabia, Fernando, a audiência, que os avanços da neurociência e da tecnologia biomédica, elas fazem sim com que seja possível a gente olhar para dentro do cérebro e saber exatamente como os neurônios estão se comunicando, como que eles estão, o que eles estão nos falando, o que eles estão nos trazendo, né? Então, tudo isso a partir de um processo que não dói nada, não é invasivo, não incomoda o nosso paciente, não apresenta contradições, contraindicações, no caso, né? E pode ser realizado, muitas vezes, Fernando, não tendo nenhuma interferência, em menos de 1 hora. A gente está falando aqui do mapeamento cerebral, né? Eletroencefalografia quantitativa. A gente consegue quantificar os pulsos, né? A voltagem do cérebro. Mas aí talvez você até pode estar se perguntando, né? Mas o que é isso, né? É muito simples. É um mapeamento cerebral que a gente realiza contando com a tecnologia aplicada, que vai captar a atividade elétrica dos neurônios, né? Do nosso cérebro, por meio de pequenos sensores que a gente vai posicionar aqui no topo da cabeça, nas laterais, né? Ele vai enviar esses sinais para o computador, aonde vai ser convertido e exibidos num relatório. Aí, a partir desse momento, a gente vai ver e entender, ter uma profunda compreensão do que está acontecendo naquele cérebro. A gente não está falando aqui, Fernando, de leitura cerebral, leitura de pensamentos. A gente está falando de informação, do funcionamento neural mesmo, né? Que a gente vai conseguir entender melhor o que está por trás da maneira como você se comporta, da maneira como você se sente, da maneira como você está reagindo a determinadas situações. Então, esse exame, ele te dá, através desse relatório, então, até um pouco do perfil psicológico dele? É isso? Ou eu entendi errado? Não, com certeza. Depois de muitas décadas de estudos, né, já é possível encontrar assim, padrões de atividades elétricas do cérebro relacionados a alguns distúrbios que a gente vê muito hoje, principalmente crianças com um diagnóstico, com rótulo de TDAH, de autismo, né? Muitas crianças com ansiedade, com depressão, insônia. A gente vê adultos hoje diagnosticados com TDAH, que eles começam a ver que tem alguma coisa que não está adequada, o comportamento, vão estudar e se autodiagnosticam com TDAH, né? Dores crônicas, Alzheimer, traumas. Então, tudo isso a gente consegue observar a partir desse mapeamento cerebral. Claro que a gente vai contar assim com uma entrevista, uma anamnese, né, para a gente entender como que esses dados do cérebro eles vão se relacionar com a percepção do paciente. Quando a gente traz esses dados, a gente faz o mapeamento e a gente percebe que é algo genético que está influenciando, aí o paciente ele acaba tendo que fazer um acompanhamento, uma assistência por um período maior. Quando é uma pessoa que não tem a função genética envolvido, a gente consegue neuromodular, a gente modula aquelas sinapses neurais, e aí depois a gente consegue dar alta para esse paciente e ele consegue aprimorar as suas capacidades cognitivas, aprimorar suas capacidades emocionais, né? Então, eu falo para o meu paciente, Fernando, que a minha missão é ajudar nesse processo, né? Para que o paciente consiga descobrir
como que o corpo dele, o cérebro dele, vai poder favorecer o bem-estar e a qualidade de vida dele. Deixa eu ver, então, se eu entendi mais ainda, né? O processo de ansiedade. A pessoa está ansiosa, você disse, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Então, está todo mundo acelerado, está todo mundo ansioso. Procura a doutora Andréa Mombach, faz esse exame e é detectado ali, através desse relatório, que realmente as ondas cerebrais estão ali com aspecto de ansiedade. E nesse aparelho, quando você detecta, nesse exemplo que eu estou dando, a característica de ansiedade, você faz um processo onde você acaba programando o cérebro para ficar menos ansioso, para você corrigir essas ondas cerebrais, é isso? Exato. A gente tem um padrão de referência, tá? Então, a gente vai captar nos primeiros segundos ali qual é o padrão de referência do paciente. Perceba que esse padrão de referência, ele não é a minha referência, não é referência do marido, não é referência da professora, né? É a referência daquele interagente, daquele sujeito. E a gente consegue ver que as ondas cerebrais, elas estão em desarmonia. Talvez elas precisam ser inibidas, talvez elas precisam ser excitadas. Então, a gente consegue perceber hoje, através das análises, né, através dos atendimentos que a gente faz, que existe um padrão de frequências neurais através daqueles diagnósticos que a gente percebe. A gente já sabe, Fernando, e eu preciso, né, fazer com que o meu paciente ele entenda, né, que a gente vê na prática clínica que, se não boa parte das patologias ou desordens que a gente atende diariamente no consultório, ela tem um componente genético envolvido, né? A gente já sabe, e eu inclusive recomendo alguns exames genéticos para os meus pacientes, para que ele faça em algum momento da vida dele, tá? Porque é uma vez só que ele vai fazer, e para que a gente possa montar toda uma estratégia baseada nesses resultados. Um paciente com autismo, por exemplo, TEA, né? É um distúrbio de neurodesenvolvimento. É caracterizado por um desenvolvimento atípico de manifestações comportamentais. Então, vai ter déficits na comunicação, na interação social, padrão de comportamento muitas vezes repetitivos. E nós já sabemos que, nesse caso, contém 233 genes já rastreados. Então, esses 233 genes, eles podem necessariamente não estar todos sendo manifestados naquele momento, porque há mais que uma ligação estreita ali entre o comportamento e a rede neural, né? Mas como ela vai coordenar esse comportamento, então nós somos resultados do nosso comportamento. Essa rede neural consolidada, ela vai comandar aquele tipo de comportamento. Então, a gente precisa, e aí, para o paciente, para o familiar, a gente sempre fala, né, que quando tem um componente genético envolvido, eu estou constantemente lutando, eu estou sempre em terapia, porque é uma coisa crônica, né? Eu vou precisar lutar quando aquele gene polimórficos, né? Em algum momento, eu até posso dar uma parada nessa neuromodulação, mas logo vai se manifestar de novo produzindo, então, essas proteínas, esses transmissores em excessos, que são causados, nesse caso, pela perturbação de uma maneira, de uma inflamação ou uma perturbação do sistema, né? E aí o paciente volta a ter aquela neuroinflamação, volta a ter aquele comportamento, e aí a gente precisa dar sempre continuidade, porque existe uma desordem, um componente genético envolvido, então eu não vou curar aquele paciente, o tratamento, o acompanhamento dele vai ter que ser pela vida inteira, porque não existe só um componente genético, sempre aquele componente vai puxar a ter de novo aquele comportamento associado àquela desordem, então precisa ter
essa atenção por causa da neuroinflamação voltada. O paciente vai ser mais ansioso, né? Vai ter mais patologias assim mais crônicas, né? Então, deixar o interagente esclarecido de que ele precisa ter um acompanhamento ao longo da vida, fazer uma manutenção a cada 3, 4 meses, é importante. E o outro grupo, então, né? São de desordens ou patologias que não envolvem componente genético, que está envolvidos ao longo da vida alguma situação momentânea de estresse que aquele paciente passou, entende? Então, imagina, daqui a pouco você passou por a perda de alguém querido na morte, você teve uma demissão de um emprego. Então, esses padrões neuronais desse paciente mudou a neuroplasticidade. Então, a partir do momento que a gente faz um estímulo correto, aquele paciente sendo responsivo, ele vai progredindo de acordo com as aplicações que a gente vai fazendo e, consequentemente, ele vai chegar aí no momento que esse paciente vai estar de alta, porque ele já está muito perto desse padrão de referência, né? A gente já modulou a neuroplasticidade dele. Então, ele vai ter a vida normal dele, a gente potencializou, a gente deu mais qualidade de vida. Aí, mas daí é para sempre? Não, talvez se ele tiver um novo evento traumático na vida dele, talvez ele tenha que procurar de novo, mas ele não vai ficar dependente do tratamento como esse paciente com mutação genética. Bom, a grande pergunta que as pessoas querem fazer, você até relatou traumas, né? As pessoas passam por alguns traumas mais doloridos, outros traumas menores, mas sempre é um trauma que acaba marcando a vida de uma pessoa em um determinado momento da vida. E esse aparelho vem para mostrar, né, que as ondas cerebrais ali não estão de forma harmoniosa, e o aparelho vai acabar ajudando, com toda essa explicação que você deu. Isso é o quê? É uma sessão por semana, é uma sessão por mês, não tem tempo determinado, vai depender muito também do paciente. Somente o aparelho, eu acredito que ele não vai resolver. É necessário terapias, é necessário suplementação, porque às vezes a pessoa já vem de um déficit nutricional que acaba até deixando o cérebro, né, fraquinho, não somente pelo trauma, mas também pela questão da nutrição mesmo cerebral, né? Com certeza. Dentro desse trabalho de neuromodulação autorregulatória, é um tratamento de autorregulação das ondas cerebrais, né? Para ter um melhor desempenho cognitivo e desenvolver, então, todas as potencialidades que aquele interagente, aquele sujeito tem para poder se desenvolver. Então, os eletrodos que a gente coloca na cabeça, eles vão captar 23 pontos cerebrais, né? Nesse equipamento de eletrocefalograma. Analisando esses resultados, a gente vai avaliar e vai montar um plano de treinamento para aquele paciente. A gente vai treinar esse paciente. Eu gosto de dar o exemplo de treinamento, né? A gente, comparado com o nosso cachorro, né? A gente tem o Bob, que é o nosso pet lá, ele é um bulldog francês. Então, vamos combinar que a Manu, que é a minha filha, ela vai lá e vai tocar a campainha do apartamento, da casa, e eu vou pegar um petisco e vou dar na boca do Bob. Durante 30 dias a gente fez esse procedimento. Ela foi lá, tocou a campainha e eu fiz a correlação e dei o petisco ali para o Bob. Se a gente pudesse mapear toda a reação fisiológica do Bob, no 31º dia, ele iria salivar quando ela tocasse a campainha. Por quê? Porque fez uma neuromodulação, ele entendeu, a gente enquadrou ele, a gente treinou o cérebro. Condicionou, né? Condicionou ele para que ele pudesse ter essa reação fisiológica, né? Então, a gente consegue, através desses eletrodos que a gente coloca no couro cabeludo, às vezes a gente vai usar um vídeo, às vezes a gente vai usar uma música e a gente vai treinar o cérebro desse paciente. Às vezes a gente utiliza uma visão para tela, né? Então, não é invasivo, é uma técnica extremamente eficiente, indolor, onde que a gente consegue captar o estímulo. Vamos fazer a adaptação, né, dos eletrodos diretamente no couro cabeludo e aí
a gente consegue criar esse treinamento, né? Essa questão da avaliação que você falou, da nutrição, de outras opções, por exemplo, a gente tem uma avaliação muito precisa da avaliação cognitiva, né? Que é um processo que a nossa intenção é avaliar a capacidade intelectual, a habilidade cognitiva específica daquela pessoa, tá? Como memória, atenção, linguagem, raciocínio, resolução de problema, a percepção dela da vida, tá? E o objetivo principal, o que é? Obter essas informações e trabalhar na preservação do sistema cognitivo daquele paciente, identificar aquele possível déficit, qual é o prejuízo a longo prazo que vai trazer para o nosso paciente, tá? Então, essa avaliação, ela é realizada, assim, muitas vezes a gente utiliza questionário padronizado, conforme a idade, a escolaridade, né? A gente, muitas vezes, envolve, Fernando, todos os membros da família, às vezes a gente trabalha em parceria com a escola. Então, essa observação direta, essa análise do desempenho, a gente consegue projetar, medir em diferentes aspectos esse funcionamento cognitivo e aí fornecer uma visão geral do desempenho daquele indivíduo em comparação aos padrões normais, né? Então, quando a gente tem esse completo parâmetro, a gente consegue desenvolver esse relatório cognitivo e aplicar, então, o mapeamento. A gente vai usar, por exemplo, a terapia elétrica transcraniana, né? Que aí a gente usa o neurofeedback, né? Que o neurofeedback a gente consegue buscar essas informações, e o biofeedback, né? Por meio da visualização, então, do tempo real daquela atividade neural, a gente dá estímulo personalizado para fazer com que aquele cérebro aprimore o seu funcionamento cognitivo e emocional. E aí, o cérebro estando alinhado, você vai ter um bem-estar do corpo como um todo. A pessoa percebe isso quase de forma instantânea, então? Imediatamente. A pessoa levanta da maca, ou se ela está sentada, ela já relata, tá? Ela já relata um benefício, e depois a gente vai ver evolução clínica durante a semana, né? Eles comentam que o sono está mais adequado, exemplos que você iniciou a nossa live mais cedo, falando sobre, eu li a página do livro, quando eu fui ver o que eu tinha entendido, eu não entendi nada, né? E a OMS já fala, né, sobre as condições mentais, e que hoje ela é considerada como o mal do século, né? Então, dores, trazendo pensamentos destrutivos, com baixa energia na vida, né? Então, muitas vezes a pessoa está ali convivendo com aquilo que faz mal para ela. Então, a gente precisa aprender, Fernanda, a enfrentar as causas daquilo que está me gerando aquele adoecimento, né? Não é fácil, não, hein? Tem hora que é difícil, hein? Mas quando a gente tem consciência, a gente vai entender que tem que reeducar a nossa mente, ter um olhar diferente sobre aquelas experiências traumáticas do passado. E perceba, Fernando, eu não falo isso da boca para fora. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, eu aplico na minha vida, né? Eu também tive uma perda muito dolorosa, e se não fosse a neurociência, a neuromodulação, a forma de eu ver, de eu entender, de eu valorizar essa escuta, né, especializada, amorosa, eu sou uma profissional que eu quero explorar o potencial total do meu paciente, do cérebro do meu paciente, né? E eu vivo isso na prática, então eu sei o quanto que isso faz bem, porque eu aplico na minha vida, né? Então, orientar o paciente no momento presente. Muitas pessoas, né, estão presas no passado com depressão, ou estão vivendo no futuro, que é a ansiedade, e não conseguem viver o momento presente, né? Sensível ao tempo da evolução de cada paciente, eu me coloco no lugar do paciente, eu sei que cada um vai ter um ritmo para desenvolver. Nós temos vários modelos de terapias estruturadas. A gente tem a psicoterapia baseada em evidências, então sempre trazendo evidências científicas, né? Unir ferramentas com tecnologia para modificar esses comportamentos disfuncionais. Então,
Na neuromodulação, Fernanda, é muito maravilhoso isso, porque já na primeira sessão o paciente já tem um ganho excelente. Se ele não repetisse, ou se ele não fizesse o tratamento, ele já ia ter um ganho muito interessante. Porque ele tem já. Tá. Eu queria entender um pouquinho mais esse tipo de tecnologia, que tipo de aparelho que é esse, se é uma tecnologia nacional ou se é uma tecnologia de outro país. E eu queria exemplos no sentido, eu sei que esse aparelho já está contigo, né, que você já está trabalhando com ele. Dentro do dia a dia, qual que é a principal queixa que você recebe e que você já utiliza esse aparelho e a pessoa já sai transformada dessa terapia, dessa consulta? Por exemplo, o biofeedback, né? Que ele vai ter os treinos de biofeedback, que você vai desenvolver a autopercepção, a autorregulação, por exemplo, da respiração, dos movimentos cardíacos, do relaxamento muscular, né? Tudo isso a partir, então, de uma visualização da atividade fisiológica em tempo real mesmo, que a gente consegue mapear através desse aparelho tudo que está acontecendo no cérebro, né? A gente tem bastante expertise nessa área, então a gente consegue controlar o estresse, desensibilizar aquele paciente, né? O estímulo gerador do medo ou do aumento da inteligência intelectual ou emocional. A gente tem biofeedback, por exemplo, cardiovascular, então a forma de aumentar a oxigenação do sangue, tá? Excitar o coração, gerenciar sintomas relacionados assim a estados psicológicos, por exemplo, ensinar o nosso paciente a acessar a emoção da raiva e sair dela quando ela quiser, acessar a tristeza e sair dela quando ela quiser. Tudo isso é treinamento, tudo isso é um cérebro bem treinado, tá? E aí as pessoas elas vão aprender a relaxar. Fernando, tem pacientes que eu atendo e que quando eles estão concentrados, pensando, olha que loucura, eles não respiram, eles não conseguem respirar e pensar. Olha o quanto que ele vai ter de prejuízo no futuro se ele não corrigir essa deficiência, essa desordem que esse paciente tem. E quando então, você vê um paciente assim, que ele está falando, que ele não tem, né? Ofegante. Você já dá um puxão de orelha nele, não? Eu ensino ele a respirar, né, Fernanda? A gente precisa, né? Então, essa neuromodulação, ela vai perpetuar que o paciente consiga entender conscientemente como que ele está agindo e automaticamente repetir os estímulos. Lembra lá do Bob, que eu exemplifiquei? Então, ele, através de um estímulo elétrico, né? Ele vai ter um comportamento e a gente vai treinar ele. Olha, você pode pensar e respirar. Você pode pensar e relaxar. Não precisa ficar tenso quando você está pensando, né? Às vezes o paciente chega muitas vezes ansioso, estressado, cansado. A gente faz a avaliação. Eu começo a aplicar a modulação, neuromodulação no paciente, né? Ele vem o primeiro, o segundo dia. Aí eu dou o dever de casa para ele. Ele faz exercício respiratório de frequência bineural, às vezes eu dou atividade, né, de música para ele fazer em casa. Aí ele chega no final da primeira semana, eu já espero que esse paciente venha me reportar que ele melhorou. Normalmente ele fala, olha, eu estou muito melhor, eu estou dormindo melhor, eu estou acordando mais tranquilo, eu estou acordando com disposição. Antes eu não conseguia acordar. O sono melhora rápido, então? Imediato. O sonho, agora eu estou sonhando, eu nunca mais sonhava. Então, esse é um dos primeiros pontos que o paciente vai relatar. E aí vem outros pontos, né? Que ele vai ver que ele está mais concentrado, que ele está mais focado, que ele consegue produzir mais, que ele não está mais ansioso. Então, isso tudo é normal acontecer. A gente vê isso dando estímulos corretos, estímulos novos para o sistema nervoso central, e ele vai responder rapidamente a esses estímulos, né? A neurociência... Você falou modulação bineural, o que é isso? Modulação bineural, que você encaminha essa tarefa de casa? São frequências bineurais, né? Onde que a gente vai estimular as ondas cerebrais, vai ensinar aquele cérebro a como que ele vai funcionar.
Entendeu? Então, quando eu falo assim, ó, de neurociência, quando eu falo de comportamento, eu estou falando de sistema motor, né? De sistema cognitivo, de padrão de comportamento, que ele está consolidado naquela rede neuronal. Então, quando a gente observa campos interferentes, né? Muitas vezes o paciente relata assim: ah, doutora, eu era super saudável. Eu nunca fui assim, agora estou esquecida. Ai, não lembro onde é que está a chave do carro. Aí eu começo a fazer anamnese, eu pergunto se ele tem amálgamas na boca, se ele tem algum canal tratado na boca, se ele tem algum implante de titânio. A parte odontológica é muito importante, né? Muitas vezes ele retirou algum órgão. Ah, pois é, eu tive que tirar minha vesícula, eu tirei adenoide. Eu tirei apêndice e depois disso começou a manifestar. Pensa que mudou o comando neurológico, né? Às vezes aquele interagente, aquele paciente, ele ficou exposto a algum produto químico. Ele está intoxicado, ele está envenenado. Às vezes ele descobre algo genético que ele não sabia que ele tinha, e aí, por uma intoxicação, por algum movimento externo ali, manifestou aquele gene. Então, é bem interessante a gente entender a causa e dar a matéria-prima que aquele corpo precisa, seja a parte nutricional que você falou, seja um campo interferente que nós citamos ali, né? A questão de intoxicação, de boca, de cirurgia. Então, a gente precisa identificar realmente o que está impedindo aquele cérebro de ter uma alta performance. Cansado, ansioso, né? Eu estou lembrando aqui daquelas pessoas bem tensas, né? Que, inclusive, principalmente nessa região aqui dos ombros, da nuca, aqui, né? Do pescoço, você percebe que a pessoa está com a musculatura ali totalmente enrijecida, né? E tanto é que as pessoas às vezes procuram um massoterapeuta para poder ali aliviar, né? Nesse tipo de paciente que a pessoa está tensa, que você percebe até um calombo ali, né? Um caroço ali nas costas dessa tensão. Esse tipo de neuromodulação acaba ajudando? Para dor, é muito utilizado para dores crônicas, porque ela vai trabalhar no sistema opioide, né? Vai fazer a modulação da dor. Hoje mesmo eu tive uma paciente que eu estava atendendo o filho dela, estava fazendo protocolo na clínica, e ela estava com um linear de dor muito alto, ela estava com nota 10, né? Muita dor. E a gente fez o estímulo, né? Neuromodulação vagal nela, e ela saiu relatando muita melhora imediata, sem o uso de alopatia, sem o uso de medicamento. Ah, doutora, quanto tempo vai durar? A gente tem que fazer um tratamento. Daqui a pouco, assim, hoje ela saiu totalmente sem dor. Daqui a 3, 4 dias, talvez por postura, talvez a cama dela inadequada, talvez a forma que ela está sentada está prejudicando a postura dela. Então, a gente vai ter que acompanhar 1, 2 dias como é que foi, fazer o tratamento de modulação da dor, neuromodulação da dor, para que ela não manifeste mais, ensinar o cérebro dela a sentar corretamente, a dormir corretamente, orientar o paciente dentro do ambiente dela, se tem algum campo interferente, daqui a pouco o colchão ela precisa trocar, o travesseiro está causando essa lesão, né? Deitar, né, dormir com esse companheiro aqui, né? E aí isso tudo provoca essa dor no ombro, e às vezes coloca até o travesseiro mais alto. Então, isso acho que é a primeira coisa que a doutora já pede para poder mudar, né? Porque isso é um dia, uma semana, um mês, um ano, 2, 3, 4, 5, e a conta vai vir depois, né? Exatamente, com certeza. A parte de interferência, né, de radiação eletromagnética, a gente já tem isso documentado, que é um campo interferente que afeta, né, a rede neuronal e que causa doenças psicossomáticas. Então, desligar o Wi-Fi quando vai dormir, deixar o telefone para fora do quarto, isso tudo são higiene do sono que são fundamentais para que a gente possa ter uma noite de sono reparadora. E é à noite que o nosso cérebro ele vai organizar tudo que a gente aprendeu durante o dia, né? É importante a gente ter essa consciência de que construir saúde é algo que a gente decide diariamente, não é? Eu não consigo ir lá na farmácia
e comprar um frasco de saúde. Eu preciso conquistar isso através das escolhas diárias que eu faço. Hoje a tecnologia está aí, está trazendo muitas ferramentas. Eu vou reafirmar aqui que eu não sou contra o uso de medicamento. Tem determinadas situações que é extremamente indicado o uso de medicamento. O que eu falo aqui é o uso crônico contínuo de medicamento sem o acompanhamento médico. Porque o que acontece? Eu vi lá a live do Betete e tem um suplemento lá que é bom para a memória. Eu vou lá e compro aquele suplemento. Eu ouvi um outro médico falando que esse remédio é bom para dor na coluna. Vai lá e compra aquele. No final das contas, o paciente ele está tendo sintomas da automedicação dele. E isso é muito perigoso. Então, as pessoas precisam ter consciência de que nem tudo que é bom, que a gente fala que é bom para aquela pessoa. Tem muitas vezes que o paciente chega, que ele me traz sacolas de suplementos que ele está tomando, sacolas de medicamento que ele está tomando, e eu pergunto, mas quem lhe recomendou? Qual foi o profissional que recomendou? Porque eu nunca vou tirar uma medicação, uma suplementação que um outro colega recomendou. E por isso que eu pergunto, quem foi que lhe recomendou? Não, eu mesma comprei, eu mesma fui. Então, olha o tamanho do perigo das pessoas se automedicarem. Ela tem já a disfunção, mas muito efeito colateral de toda aquela mistureba que ela está fazendo e está trazendo prejuízo da saúde dela. Então, muitas vezes a gente acaba tirando alguns suplementos, né? Quando a pessoa faz uso indiscriminado, sem uma orientação do profissional, para limpar o corpo dela e para daí sim a gente começar a orientar de forma precisa o que realmente ela precisa, o que o corpo dela está falando que ela precisa, entende? A Selma está perguntando se essa neuromodulação, esse aparelho que a doutora Andréia aplica nos pacientes, pode ser usado como prevenção do Alzheimer. Com certeza. É uma terapêutica, assim, tanto no tratamento quanto na prevenção. O melhor tratamento é não adquirir a doença, mas você pode, sim, utilizar tanto na prevenção quanto no tratamento com resultados bem interessantes, tá? Toda a parte cerebral, falando um pouquinho sobre nutrição, a gente precisa de gordura, né? Eu sou uma defensora aqui do colesterol, que faz a cascata hormonal, né? A gente vai ver lá, eu desafio você, espectador, a ir lá no Google e pesquisar cascata hormonal. E aí vocês vão ver que o colesterol, ele é um álcool e que ele faz toda a cascata hormonal. A testosterona, que traz alta performance para os homens aí, né? É um hormônio que tem menor quantidade nas mulheres. A progesterona, o estriol, o estradiol, são todos hormônios derivados do colesterol. Então, o que a gente vê hoje na medicina tradicional? Que é dado medicamento para baixar o colesterol e dado hormônios para aumentar as testosteronas, injetáveis, enfim. Então, a gente está falando de bioquímica, né? O colesterol, 80% do nosso cérebro é colesterol. Então, você tomar lá o café bala de prata, pegar o seu café preto, adicionar lá uma colher de óleo de coco, utilizar TCM, que é triglicerídeo de cadeia média, utilizar azeite de oliva, né? Regar a sua comida com gordura. Isso vai fazer com que você tenha uma melhor performance cognitiva. Comer bastante torresmo, né? Eu sou apaixonada por torresmo. Então, a gente precisa ter uma alimentação mais gordura para fazer a cascata hormonal. A Cleusa está perguntando, zumbido sempre me pergunta, que independente da live, sempre tem esse zumbidinho aí, eu vou te contar, viu? Enche o saco das pessoas mesmo. Doutora, boa noite. Zumbido no ouvido seria parte cerebral? Tem como tratar através da neuromodulação? Sim, nós temos protocolos para zumbido no ouvido com excelentes resultados, tá? Mas aí, nesse caso, a gente não consegue atender online, né? Tem que ser presencial, porque a gente precisa do aparelho para fazer a intervenção. Excelente pergunta. E realmente é uma queixa bem constante, assim, na clínica, né? Normalmente tem uma base, uma causa básica, o zumbido, doutor Andréia? Uma causa comum? Tem, muitas vezes é essa questão de campo interferente, às vezes correlacionada ao trigêmeo, a um dente,
muitas vezes é alergia alimentar. A gente tem que investigar realmente cada paciente para ver a frequência, né? Onda cerebral que não está adequada também gera zumbido. Então, a gente precisa entender cada paciente, qual é a causa, né? O que gerou isso, né? E o estilo de vida saudável é fundamental para a gente manter a nossa saúde cerebral ideal, né? Apesar, assim, de que a gente vê que tem muito que aprender ainda sobre a saúde desse órgão, que para mim é o órgão preferido, o cérebro, a gente sabe que a alimentação saudável, incluindo vegetais, frutas, grãos, né, como castanhas, utilizar sementes, peixes, gorduras, né, ervas, tudo isso é um efeito comitiva que vai estabelecer uma sólida base para o nosso corpo e para o nosso cérebro, né? Tem alguns nutrientes especiais, assim, que fazem muito bem para o nosso cérebro. E é importante a gente escolher esses nutrientes quando a gente está montando o nosso prato lá, a nossa refeição. Por exemplo, o ômega 3, né, Fernando? Por que a gente precisa, né, dele, do ômega 3? Porque ele é um auxílio no bom funcionamento das funções cerebrais, né? A gente já tem pesquisas que demonstram aí que os ácidos graxos, o DHA, ele influencia no desempenho das funções cognitivas, elas influenciam na função cerebral. Então, a gente precisa consumir o DHA para que a gente possa obter essa necessidade. Então, dentro da alimentação, você pode suplementar, mas você pode comer peixes ricos em ômega, como o salmão, anchovas, né? A gente que mora na praia tem esse privilégio, né? Sardinhas, a gente consegue pegar o peixe mais fresco, né? Então, tentar, Fernando, consumir pelo menos 2 a 3 vezes por semana, porções de peixe, né? Buscar alimentos com ácidos graxos saudáveis. A gente tem a linhaça, nozes, chia. Então, incrementar no nosso consumo, né, diário, tanto a cápsula quanto a alimentação. Outro nutriente, Fernando, bem importante, são os antioxidantes. Né? A gente tem aí alimentos, vitaminas antioxidantes, minerais que vão proteger o nosso cérebro contra esse estresse oxidativo, os danos, né, resultantes para o cérebro. Existem pesquisas aí que já demonstram que deficiência de antioxidante em pessoas com mais de 60 anos agravam as disfunções cognitivas. Então, se você interagir antes, a sua espectadora lhe perguntou sobre prevenção de Alzheimer, né? Como que você vai evitar agravar uma disfunção cognitiva? Você pode atender essa demanda diária, essa necessidade fisiológica diária, optando por vegetais, por frutas, né? Que são excelentes fontes de antioxidante. Por exemplo, a vitamina C, a vitamina a vitamina E, o selênio, né? Então, preferia, assim, castanha, semente, como amêndoas, castanha do Brasil também, que são antioxidantes, que são fundamentais aí para o desenvolvimento cognitivo. Complexo B, vitamina B12, o folato, né? A gente sabe que essa insuficiência dessas vitaminas, elas vão aumentar os níveis de homocisteína no sangue, é um aminoácido associado à disfunção cognitiva, a gente já vê isso, né? Tem muitos pesquisadores que já afirmam que, embora as mudanças no estado mental das pessoas com mais de 60 anos, elas possam ocorrer devido à idade delas, mas, normalmente, a culpa pode ser de uma deficiência subclínica aí de B12. Então, faça um exame, né? Você pode ir lá no laboratório, veja como é que está a sua vitamina D, como é que está a sua vitamina B12, porque... Ainda mais agora, né? Depois desse evento aí que teve há alguns anos atrás, que a gente nem pode falar direito aqui, o check-up agora tem que ser, no mínimo, a cada 6 meses, né? Exato. E para obter o folato, você deve consumir aí vegetais verdes escuros, sabe? O couve, aspargo, brócolis, couve de Bruxelas, abacate, proteína vegetal, né? Como o Ara pronobis, feijão, a ervilha,
porque aí você vai ter a B12 através da alimentação, então consumir proteína animal, né? Carne vermelha, salmão, sardinha, atum, procurar então esses alimentos fortificados com levedura nutricional. E uma coisa básica, Fernando, básica, que a gente precisa falar para o nosso paciente, que você precisa beber água. O seu cérebro precisa de água. Disfunções mentais leves pode ocorrer por deficiência de água, por consumo que não é suficiente. Às vezes o cérebro está desidratado. Olha a importância, a alimentação é crucial, a hidratação. Já tomei a minha aqui. Oi? Eu já tomei a minha. Isso, e assim, entender o consumo necessário diário, né? Você vai pegar lá o seu quilo de peso, vai multiplicar vezes 0,33, não vamos esquecer, porque é a idade de Cristo, né? Então, você vai pegar quanto você pesa, faz vezes 0,33. Essa é a sua necessidade fisiológica de água por dia. Consuma uma água com pH 7,4 a 9,5, beba mais água. Às vezes é fácil falar do que fazer, né? Às vezes as pessoas, mas eu não consigo fazer. À medida que a gente vai envelhecendo, realmente essa vontade de tomar água, ela tende a diminuir, principalmente os idosos, né? Então, procura sempre ter um copo cheio de água, igual o Fernando tem, né? Porque aí está na sua visão, você visualiza, você sabe que você precisa hidratar. Beba um copo de água meia hora antes das refeições ou meia hora depois das refeições. Se for necessário, coloque um lembrete no celular, tem aplicativos, beber água. Lembre-se, né, você pode associar alguns alimentos também que são ricos em água, que é o caso da melancia, alface, abacaxi, pepino, vão fornecer também líquidos, né, para a dieta, mas nada substitui a água. É o nutriente que vai enriquecer o seu cérebro. Então, tem muitos cérebros desidratados, é uma coisa básica, e às vezes até eu acho assim, não tem por que falar para o paciente tomar água. E aí, quando eu faço a anamnese, eu vejo que as pessoas não tomam água, realmente é uma coisa que me assusta, as pessoas não têm consciência. Vamos tomar água, pessoal, vamos tomar água. Vamos tomar água. Enquanto você vai tomar água aí, olha, eu vou compartilhar a tela aqui. Eu estou conversando aqui com a doutora Andréia Mombach. Esse daqui é o Instagram da doutora Andréia, para você conhecer um pouco mais. Aqui a gente está falando hoje de neuromodulação, mas você também pode acessar o Instagram da doutora Andréia Mombach para que você tenha mais outras informações que ela tem disponível ali. Então, o Instagram dela é doutora.andréia Mombach. Mombach com CH no final, tá? E aqui, quando a gente está falando de neuromodulação, ó, ela tem um vídeo aqui que ela postou, esse aparelho, né? Quer falar um pouquinho, doutora? Então, esse é um exemplo da neuromodulação. A gente está aqui no consultório, né? Estamos aplicando ali a neuromodulação. É bom que tenha uma experiência, né, de como é conectado os eletrodos e como o sistema ele vai mapeando as ondas cerebrais. E depois, baseado nesse exame, a gente vai criar aí o treinamento específico, né, para cada paciente de acordo com a necessidade de neuromodulação que ele precisa. Então, é uma touca praticamente, né, indolor, não é invasivo, não tem injeção, não tem absolutamente, é somente os sensores mesmo, né, doutora Andréia? Isso, são sensores que vão mapear, né, que vão trazer os dados, as informações. As informações ali. Tá, e aqui é o Instagram dela, e você tem várias postagens ali para você conhecer um pouquinho mais do trabalho da doutora Andréia. Uma pergunta aqui, mais uma vez, que é sobre Alzheimer. As pessoas estão preocupadas, né? Como a doutora pode ajudar no Alzheimer já instalado? A primeira pergunta foi prevenção do Alzheimer, mas no caso aqui, esse internauta, ele está perguntando que alguém da família já tem o Alzheimer instalado, uma pessoa idosa, faz alimentação, suplementação detox, anti-inflamatória, sem glúten, lácteos e açúcar. Ou seja, a pessoa está preocupada, já está fazendo de tudo, e a pergunta deve ser, né? Esse aparelho ajudaria? Com certeza. É essa indicação, né? E é interessante que hoje a gente já sabe
que o Alzheimer é diabetes tipo 3, né? E ela está dizendo ali que ela já fez o detox, ela já faz a suplementação, ela já está dentro de uma medicina funcional, porque funciona, e ainda ela não teve o resultado esperado. E é isso que a gente faz na clínica com nossos pacientes. A gente faz uma jornada do paciente, fazendo a limpeza do terreno biológico, fazendo a parte de reposição de nutrientes, vendo essa questão de modulação hormonal e a neuromodulação. Então, a gente vai galgando conquistas para o nosso paciente, olhando ele como uma pessoa única, integral e trazendo terapias que realmente funcionam. Olha, agora vem pergunta de todo tipo aqui, né? Bom, eu vou explorar aqui a doutora. Me consultei, a Geraldina consultou com um neuro devido a esquecimento, mialgia, fraqueza muscular. Um dos exames que o neuro pediu foi o mapeamento cerebral, né? Então, quando a pessoa está sendo acompanhada por um neuro e precisa ter mais informações, toda ajuda é bem-vinda, né, doutora Andréia? Com certeza, a gente sempre trabalha muito em parceria com psicólogas, com psiquiatras, com neuro, né? Então, não é porque você vai vir para integrativa, né, que você vai deixar de ter essa assistência. Nós trabalhamos em colaboração, a gente trabalha em parceria com as terapêuticas já validadas, entregando mais resultado para o nosso paciente. Bom, aqui a Eneida, como fazer esse exame, né? Ou seja, as pessoas estão aí vendo as imagens e aí... Agora, esse exame não tem como fazer pela internet, né, doutora? Mas nós atendemos em 3 estados, né? A gente atende em São Paulo, nós temos atendimento em Itapema, na Meia Praia, em Santa Catarina, e também em Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul. Então, se você conseguir se deslocar para uma das 3 clínicas que a gente atende, você vai ser muito bem recebido e a gente vai conseguir aplicar o exame e a terapia. Bom, você está procurando informações sobre saúde, saúde integrativa, saúde tratamentos não invasivos, você encontrou aqui a solução. Agora, lógico, né, tem tratamentos que você pode fazer com a doutora Andréia, inclusive está aqui o telefone, o WhatsApp, que dentro dessa anamnese, dentro dessa consulta, algum tratamento é possível fazer, alguma orientação é possível fazer via teleatendimento, teleconsulta, né? E outros, no caso aí, você terá que se deslocar para poder fazer aí o tratamento, a consulta. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas está todo mundo perguntando aqui sobre a famosa água com limão pela manhã. Acho que já assistiram às lives da doutora Andréia aqui comigo. E aí a gente está falando de água. E tem um outro aqui que perguntou, aqui, ó, é que eu coloquei aqui bem pertinho, pessoal. Tá? Isso aqui não é água com gás, não, viu, pessoal? Isso aqui não é água com gás, isso aqui é água com... Quer falar, doutora? Com hidrogênio molecular, né? No qual é uma terapêutica extremamente eficaz também para levar saúde para todas as nossas células. Perceba que a gente não começa a morrer quando para de respirar aqui, né? A gente começa a morrer quando falta oxigênio nas nossas células. Então, o hidrogênio molecular é o que está sendo mais bombado hoje dentro da medicina, trazendo resultados incríveis para patologias estabelecidas já na prevenção, trabalhando as mitocôndrias. E pesquisem mais sobre isso. De repente, a gente faz uma live, Fernando, só sobre hidrogênio molecular, trazendo mais conhecimento sobre isso também. E água com limão? É para tomar ou não é para tomar? Deve tomar. Tomar limão em jejum, tomar água com limão, vai alcalinizar. É um excelente remédio natural que a natureza nos dá. Você não paga nada por isso, né? Quem tem o seu limãozinho lá, o seu pé de limão, que tem esse privilégio, você vai ver os benefícios que você vai ter, incluindo esse estilo de vida, essa rotina diária na sua vida. Vai ter benefícios excelentes. A Eneida, né, lá em São Paulo, você entra em contato com a doutora Andréia através desse WhatsApp, a assessoria aí da doutora Andréia vai te dar. É uma central, né? É uma central que aí a Val, que é a nossa secretária responsável pelo setor, ela vai fazer o agendamento.
A Luciane aqui agradecendo aqui, que ela aprendeu muito na live de hoje. E amém. Deus abençoe. Doutor André, então, para a gente finalizar aqui, temos 3 minutinhos aqui, a sua mensagem e esse alerta também, né? Porque eu abri a live falando daquela rotina básica. Cadê a chave do carro? Eu tinha que fazer determinado compromisso, esqueci completamente, né? Então, o cérebro dá alguns sinais aí. Se a memória já não está funcionando, quer dizer que outras ações do cérebro, que você nem... É tudo automático, né? Você não fala, eu vou fazer digestão agora. Agora eu vou oxigenar o músculo lá do dedão do pé. Tudo isso é automático. Mas se as ações do seu consciente estão ficando falhas, isso também reflete nas atividades inconscientes, né? Automatizadas aí do sistema nervoso central, que poderá também estar falhando. Então, o que a pessoa deve fazer? A sua mensagem, doutora Andréia. Então, o que mais você pode fazer para favorecer, então, a sua saúde cerebral? Pratique exercícios físicos regularmente, durma o suficiente, controle o estresse, permaneça-se conectado com quem você ama, com quem você gosta, quem realmente é importante para você. Porque, na verdade, né, Fernando, o que mais importa para a nossa saúde é o estilo de vida, é as escolhas que a gente faz diariamente. Então, eu desejo que você faça boas escolhas na sua saúde, que você realmente possa se conectar com as pessoas que agregam valor na sua vida e conte com nós, comigo, com a minha equipe, né? A gente não faz nada sozinho, então conta comigo, com a minha equipe, para poder ajudar nessa jornada, que para nós vai ser uma alegria, um privilégio imenso a gente poder contribuir na construção da sua saúde. Meus amigos, está com dúvida? Volta aqui, assista essa live que foi repleta aí de informações para a sua saúde cerebral. E aquela sua tia, aquele seu parente, aquele seu primo, até mesmo aí o cunhado, até mesmo a sogra, né? Peça para ela assistir, peça para ele assistir essa live para entender a importância da saúde cerebral. Não dá para chegar naquela idade, e não é só aquela idade lá de 80, 70 não, viu? Os problemas estão aparecendo cada vez mais cedo. E você acordar, não saber a sua agenda, né? Não saber o nome da pessoa que está ali com você, né? Ter as dificuldades aí de uma doença neurodegenerativa, que é muito complicado. Então, essa sua independência é o que eu desejo você chegar até o seu último dia de vida. Porque viver 10, 15, 20 anos dependendo de uma outra pessoa, isso não é bom. Isso não é bom, né? Você não ter autonomia para ir ao banheiro, você não ter autonomia para dar uma volta no quarteirão, você não ter autonomia para passear ali numa loja, num parque, isso não é legal, não. E tudo isso depende do quê? Depende do seu cérebro. Espero que o alerta tenha sido tenha chegado até você, para que você procure aí ter hábitos saudáveis e, através dessa tecnologia aqui da doutora Andréa Mombach, você puder aí fazer esse exame e, consequentemente, ele é passivo e ativo, né? Porque daí ele já começa a normalizar aí as suas ondas cerebrais, prevenindo doenças aí que no futuro você poderia ter. Gostou? Deixe seu positivo, compartilhe essa live aqui com as pessoas da sua família, da sua empresa, e esse daqui é o Instagram da doutora Andréa Mombach, doutora.Andréa Mombach, você pode se inscrever lá para que você, inclusive, conheça um pouco mais aí sobre essa tecnologia que nós falamos na live de hoje. Muito obrigado a todos, deixe seu positivo aí, deixe seu like e até a nossa próxima live. Tchau, doutora Andréa. Tchau, obrigada.